Bom, certamente esse vídeo já vai chegar até você já no Dia dos Pais, dia 13 de agosto de 2023. E o que eu queria conversar com você é sobre essa questão de que pai, em geral, é um homem. E os homens, em geral, especialmente no Brasil, relativamente à cultura misógina que impera sobre homens e mulheres, o que é misoginia? É o ódio disfarçado de autoridade, disfarçado de cuidado, disfarçado de romance, mas é tudo ódio que as pessoas têm em relação às mulheres. Eu falo as pessoas porque são homens e mulheres que odeiam as mulheres, né? E a gente sabe disso exatamente quando a gente vai ver, por exemplo, a situação do caso Henri, o menino que foi assassinado aos 4 anos de idade, e em relação a essa situação, o pai dele, desde o início, começa a colocar culpa na mãe, mesmo ele sabendo que a mãe, a ex-esposa dele, do senhor Leniel, é uma mulher inocente em relação a isso, estava correndo atrás de comprovações, e o que ela respondia a ele tinha a ver com aquilo que os técnicos diziam a ela, de que o Henri estava passando por uma situação que é muito comum aos meninos da idade dele quando a mãe está num novo relacionamento. O Henri estava insatisfeito com aquilo, era o que os técnicos, as pessoas técnicas conseguiam detectar, e ela estava procurando essas provas, fazia exames detalhados, ao contrário do pai, o senhor Leniel. Porque o senhor Leniel ouviu 2 vezes do próprio filho, é ele que relata isso. Olha as entrevistas do pai Leniel. Ele relata que, numa situação, o menino disse para ele que o tio Jarim dava abraços muito apertados. Numa outra situação, e ele diz isso em várias entrevistas, o menino ligou para ele e ele achou que o rosto do menino estava triste, e o menino diz o que está acontecendo e o pai não fez absolutamente nada. E aí quando você vai vendo o depoimento da professora Monique, a gente vê que ela se recusava, à época daquele depoimento, culpabilizar o pai do Henri, o seu ex-marido. Mas o que ele vem fazendo e o que ela foi percebendo que ele estava fazendo a partir dali, de culpabilizá-la, de insinuar inclusive que a sua ex-esposa, de quem ele conhece o caráter, seria capaz de colocar o menino desnudo para poder, com a nudez infantil à vista do Jarinho, para vendê-lo, para qualquer coisa dessa. Quer dizer, que pai é esse? Eu estava falando exatamente disso, de o pai em geral ser homem e de o homem ser extremamente impiedoso com as mulheres, com as crianças e com aquilo que a cultura julga que são as fraquezas, né? Então, o que eu queria pensar com você nesse Dia dos Pais, antes de passar mais um trecho do depoimento da professora Monique, do qual eu vou falar daqui a pouco, é que você pensasse o seguinte: o Leniel, esta semana, a semana que passou, ele comunicou que ele está filiado ao MDB, ao Movimento Democrático Brasileiro, um partido político, e ele vai sair vereador pelo MDB. E eu achei isso assim eu já vinha dizendo, outras pessoas vinham suspeitando, a forma como ele deu entrevista à Ana Beatriz Barbosa mostra que ele está com interesses políticos há muito tempo, até porque ele vinha sendo quase um assessor do homem que hoje é preso, Ailton Barros, um advogado, amigo do Leniel, que fez parte das audiências de instrução e ele ridicularizava muito a professora Monique. Esse homem hoje é preso. Ele é preso pelo quê? Por assassinato, por atropelamento, por assédio moral / sexual e por tentativa de golpe de Estado. A turma dele está sendo toda pega aí nesses dias, a gente sabe. E o Leniel é envolvidíssimo com todas essas pessoas. Então, esse homem acabou perdendo as eleições, o seu Ailton, hoje é um presidiário, o Leniel seria o seu chefe de gabinete, constata-se que ele foi o principal doador da campanha do senhor Ailton, mas ele não desistiu da ideia não. Aliás, o Leniel fez uma coisa que ninguém percebeu, que o seu Ailton, ele foi preso no dia do aniversário do Henri, e o Leniel não fez nenhuma publicação, nenhuma manifestação no dia do aniversário do filhinho dele. Todo mundo fica assim, esse pai luta, esse pai corre atrás, ele não fez nenhum pronunciamento, porque a coisa passou por ele, Aí ele fica alguns dias calado, de repente ele aparece ali na entrevista com a Ana Beatriz Barbosa, ele vai só ascendendo, ele reaparece naquele programa Linha Direta, e vai ascendendo, e vai crescendo em cima do quê? Em cima do cadáver do próprio filho, da imagem do próprio filho, da memória do próprio filho. Aliás, as páginas,
eu posso citar o nome de algumas aqui, Henri, Vidas Perdidas, Henri Borel Oficial, eu acho que algumas ele tirou, mas é ele que está por trás de tudo. Então ele fica manipulando, manuseando, e o que me espantou foi que algumas pessoas falaram assim, o que tem? E aí ele cita algumas pessoas, por exemplo, o irmão da Messia Nakashima, e outras pessoas que perderam entes queridos e que ascenderam à política, mas olha a diferença. Essas pessoas não estavam abusando, explorando da imagem do seu ente querido. Essas pessoas não estavam fazendo covardia com outras pessoas importantes do ente querido falecido, né? Agora o Leniel não. Ele desde o começo, é porque as investigações não estão a fim de ir por esses territórios, entrevistar ou investigar o tal de Cid, um amigo dele. Quando ele deixou o Henri na casa da professora Monique, quando ela estava morando com o Jairinho, ele estava com muita pressa para encontrar alguém. As pessoas não querem investigar isso. Tentaram dizer alguma coisa, mas quem disse não tem credibilidade, como o Coronel Jário, disse que ele tem apartamentos na Musema, que ele estava com interesses políticos, aí fica até parecendo mesmo que alguém arrumou uma arapuca para o senhor Jairinho, que não é inocente, mas que junto com isso ele pode ter sofrido alguma coisa de alguém. Não estou querendo desculpabilizar o Jairinho, o que eu estou dizendo é que tem dois homens aí com interesses muito escusos nessa história. Basta você observar muito, com detalhes, o depoimento da professora Monique, que você vai perceber que o senhor Leniel tem interesse sim, que ele explorou dessa mulher, abusou dessa mulher economicamente falando, vive acusando ela como se ela fosse a desnorteada, que tivesse capacidade de bater em alguém, mas ela sempre gente boa com ele. Aliás, você vai ver nesse depoimento que ela, mesmo já se relacionando com o Jairinho, ela recebia o Leniel na casa dela, na antiga casa dela, na casa da família, ele tinha livre acesso, e isso é que fazia o Jairinho ficar com raiva, e isso não justifica o que o Jairinho fez. Por outro lado, também não deveria justificar o que Leniel fez, porque se a ex-esposa dele está presa por ela não ter conseguido discernir o que estava acontecendo com o filho dela, ele que soube pelo menos 2 vezes, conforme as palavras dele, por que ele não está preso? Quem garante que esse pai não esteja hoje aí escondendo provas, porque com a gente testemunha, eu sei que ele está, eu já fui procurado por pessoas que morrem de medo de ser encontrado pelo Leniel, né? Encontradas pelo Leniel, porque ele coage testemunhas, só que assim, ele não está sendo investigado. E aí a gente fica com esse, digamos assim, esse direito de direita. O que é um direito de direita? O importante é que ele não cometeu crime porque ele não é investigado. Mas fora o direito de direita, existe o direito da ética. Eticamente, é estranho o que esse homem está fazendo. Ele jamais poderia entrar na vida política nessas circunstâncias. E aí, eu estou aqui coagindo testemunha, não, estou instigando você a pensar. Por que esse pai, inclusive vai usar o Dia dos Pais para fazer isso, tem um projeto social com o nome do filho dele, com sede no lugar que não tem nada a ver com ajuda, com necessidades sociais. Por que esse pai vai se candidatar à política em cima da memória, do cadáver e da imagem do seu filho? Enquanto isso, tratou de fazer a mãe voltar à cadeia, a mãe que é comprovadamente inocente, porque reformaram no acordo a decisão da juíza, mas a juíza havia absolvido a Monique de tudo porque ela entregou as provas para a juíza Elizabeth Machado. E aí a juíza constatou, né, conforme eu tenho mostrado para vocês em outros vídeos, vou mostrar nos próximos. Então eu queria que você pensasse comigo sobre essa questão do Dia dos Pais, porque o Dia dos Pais não faz certos homens deixarem de ser cruéis, diminuir essa crueldade com cara de coitadismo. Vamos ser bem sinceros aqui. Então eu peço agora a você, para que você observe um pouco esses mais de 9 minutos do depoimento da Monique, onde ela vai mostrar como que o Jairinho entrou na vida dela e na do Henri, como que o Henri a princípio recebeu aquele homem. Ele, como criança, não sabia exatamente o que estava acontecendo. Ele comunicou ao pai a questão do abraço apertado e o pai não fez nada. E a professora estava ali naquele redemoinho emocional, sociológico, econômico, tentando decidir. E as pessoas agora querem penalizar. E o ex-marido dela veio falando isso. Ela merece as penas mais pesadas, né? Querendo que a mulher seja penalizada, né? A mulher, no caso, a ex-esposa dele.
Então, eu queria que você atentasse a algumas coisinhas rápidas aqui para a gente deixar a professora Monique falar. Há algumas inferências que a gente pode fazer, que a Monique vai dizer daqui a pouquinho, que o Leniel tinha livre acesso à casa dela, à casa que ela morava junto aos pais, né, à vida do Henri, e que isso gerava um ciúme no Jairinho, né, criminoso e obsessivo como ele é. Né? Tá lá discretamente com advogados poderosos, mas ele era obsessivo, compulsivo, conforme a professora descreveu na carta, confirmou no depoimento e entregou as provas. Mas o que a gente precisa perceber enquanto ela está falando do Jairinho é que tem um outro homem também que não estava satisfeito. E assim como as mulheres já são vistas como suspeitas por serem mulheres, esse Leniel deveria ser suspeito por ser um pai, homem, ex-marido que estava extremamente enciumado da nova vida que a mulher estava levando. Isso é uma coisa comum entre os homens. Não estou dizendo que isso é uma coisa correta e nem que eu concorde com ela, mas é comum. E a justiça deveria ter os olhos em cima disso. Né? Mas ele logo conseguiu um conchavo com o Ministério Público, essas coisas todas que a gente está vendo em outros setores do Ministério Público do Rio de Janeiro, que, sendo o Ministério Público mantido com os nossos impostos, eu tenho a liberdade de dizer, Ministério Público, tenha compostura, tenha carinho pelo exercício de vocês e comece a reformar certas decisões. Esse homem tinha de ser investigado. Mas outra coisa que a professora Monique vai mostrar é o quanto que ela ficou relutante de mostrar o Henri para o Jairinho, e isso já em meados de setembro, outubro. O que eu acho interessante é que o Leniel está por aí falando nas entrevistas dele que para ele a Monique já estava exibindo o Henri para o Jairinho, quer dizer, ela poupou o filho dela o máximo que ela pôde de ter contato com esse homem. Ela vai ter contato com o Henri, teve contato com o Jairinho tempos depois, né? Então, para esse ex-marido ficar insinuando que ela exibiu o menino, que ela que aproximou o menino do Jairo, para isso, para aquilo, e ela mostra nitidamente no depoimento, você vai ver daqui a pouco, como que ela tinha receios disso, como ela era uma mãe que tinha juízo, porque ela não saiu expondo o filho dela assim para os outros, não. Né? Uma parte que chega a doer no coração quando a Monique começa a contar, né, a professora, que quando ela vai descobrindo, para a surpresa dela, que esse Jairinho não era esse homem correto e gentleman que ele parecia. Porque ela de repente descobre, ela é procurada pela Débora, e quando eu estou falando aqui da Débora, não estou falando mal da Débora, eu entendo perfeitamente a situação de duas mulheres. A Débora de um lado vinha às voltas com o Jairinho que não largava do pé dela. É só você ir na Rede Rio TV que tem lá um áudio de quase 1 hora de conversas entre a Débora e o Jairinho, e a gente vai vendo como que o Jairinho é chulo, é um esculacho, é um escracho em relação às mulheres, o palavrório dele, e a Débora vai ali, vai ficando desnorteada pela insistência dele com a mistura de excesso de romance com excesso de banalização. Então, essa Débora, que hoje eu até imagino que ela queira muito ajudar a professora Monique, à época ela foi comunicar a Monique, olha, você está saindo, ou está namorando ou morando com o meu namorado. E aí quando a Monique descobre isso, ela faz aquele teste de ligar para os 3, e o Jairinho destrata a Débora, e quando ela viu que o Jairinho realmente parecia não querer nada com aquela mulher, ela falou assim, vamos tentar conversar. Mas eu achei curioso, porque eu já havia ouvido de fontes confiáveis, não vou aqui identificar ninguém, não sou delegado, não sou investigador, mas a gente recebe as coisas, e uma das coisas que eu recebi, que eu ouvi com muito carinho, não estou aqui para expor ninguém, é que a família do Jairinho sempre tinha medo da Monique, mas eu vou te explicar que medo que eles tinham da Monique. O medo era o seguinte, a família sempre soube, tem várias pessoas que sabem, que o Jairinho é um namorador. Tem várias mulheres, né? Mesmo ele tendo uma oficialmente fixa, ele sempre teve várias namoradas. E isso já mostra o tanto que ele é um homem que banaliza as mulheres. E eu tenho medo dessas pessoas. Eu sei que todos nós somos humanos, somos falhos, mas um homem que tem toda uma carreira cercada de várias mulheres, frequentador de prostíbulo, essa coisa toda, é um homem extremamente perigoso. As mulheres é que não conseguem perceber isso. Mas aí a família sempre percebia que as mulheres relevavam, faziam os acordos, acontecia isso, aquilo, ele
conseguia convencê-la assim, eu te sustento aqui desse jeito, em troca de silêncio. Acontece assim, ó, com muitos homens públicos, o que não quer dizer que seja alguma coisa para ser aceitável. Isso deveria ser combatido, como se combate a transfobia, como se combate a violência contra a criança, dever-se-ia combater essa misoginia cultural, estrutural, que está nos homens mais importantes, tipo Jairinho, e até Leniel, que com aquela carinha de coitadinho dele, tem aí as suas namoradas, né? Cada um sabe ser discreto como é, mas todos igualmente rabugentos, misóginos e desprezadores de mulheres. E aí a família do Jairinho sabia disso, mas quando a Monique entrou, eles perceberam que ela era uma mulher de discernimento. Discernimento em que sentido? Que ela não aceitaria aquele tipo de negociação. Então eles temiam que o Jairinho ia cair em ruínas. Aí eu vou te explicar, que ruína que esse povo fala? A ruína era eles pensarem o seguinte, olha o que é ruína para uma tradição familiar. É que uma mulher de discernimento entrou na vida desse homem e o fato dessa mulher não aceitar o amor criminoso que ele tinha por ela e pelas várias outras, isso era visto assim, agora o Jairinho vai cair, agora o Jairinho está lascado. Era isso que eles temiam, né? E aí é claro, né? A Monique tinha discernimento, mas ela não teve a velocidade e a habilidade de entender que esse cara, mais do que atentar contra ela, atentou foi contra o filho dela. Só que isso não foi só ela que padeceu disso, não. As outras namoradas todas, tanto é que ela vai dizer que a Débora conversou com ela muito gentil, as duas deve ter tido alguma rispidez que é comum, mas as outras mulheres não avisaram para ela, ou porque não sabiam, ou porque temiam sobre o que ele fez aos filhos delas, né? Então, mas o que eu achei curioso é a família do Jairinho ficar com medo de que alguma mulher fosse tão própria que iria arruiná-lo. Aí hoje o Jairinho está preso, né? Porque ele de fato tentou não ser arruinado pela sabedoria de uma mulher. E aí a Monique demorou quase 30 dias para perceber que o filho dela fora assassinado e quem era o assassino era o então companheiro dela. Só que na verdade a misoginia é contra as mulheres, mas a misoginia em relação a elas é tão perfeita que eu acho que a essas alturas tem mais homens aí que cometeram crimes. E eles vão se revelando sim, quando eles vão se tornando políticos, quando eles vão usando o discurso de que estão lutando pelas crianças. E pelo menos ele vai poder lutar pelas crianças. Que luta pelas crianças que Leniel está fazendo? Ou seja, Jairinho tem de ser julgado e Leniel tem de ser investigado. E essa família que tinha medo dessa mulher arruinar o homem, na verdade, ela foi a chance desse homem se tornar homem, porque até então era um macho folgado. Esse que está preso, o assassino do Henri. Enfim, eu acho que já estou me estendendo demais, mas eu peço a você que preste atenção nesse trecho onde a professora Monique vai falar de como o Henri foi conhecendo o Jairinho e como o Leniel foi entrando aí. Eu entendo as frustrações dele como marido, que se sente trocado por um outro homem, mas ele não era esse santo digno de se candidatar à política como vocês estão pensando, não. Comece a investigar. E o primeiro passo para a gente investigar é prestar atenção nas palavras da professora diante do poder judiciário. Observe, assista com atenção. Outubro, Jairinho estava nessa parte de campanha e um belo dia eu e Henri fomos almoçar no shopping, no Barra Shopping. Tinha comprado um monte de brinquedo para o Henri no ReHap, estávamos sentados numa baia e o Jairinho já tinha a localização do meu telefone nessa época, porque como ele não conseguia me ver sempre, ele queria ter um pouco de controle em cima de mim, né? Saber o que eu estava fazendo, se eu estava em casa, se eu estava na academia ou se eu estava em qualquer outro lugar, porque o Jairinho tinha bastante ciúme do Leniel, pelo fato do Leniel ter livre entrada dentro da minha casa. O Leniel era bem recebido na minha casa a hora que ele chegasse, tanto que dormia lá. Então, o Jairinho tinha muito ciúme do Leniel. E ele viu na localização do celular que nós estávamos no Barra Shopping, em um determinado lugar, me ligou, perguntou onde eu estava, eu falei que respondi que estava no restaurante Sal Grosso.
Ele falou, eu posso ir até aí? Eu falei assim, bom, Henri está aqui. Não queria que Henri visse você, né, agora, mas eu acho que ele nem vai perceber porque ele está cheio de brinquedo. E aí o Jairinho chegou. Foi o primeiro momento em que meu filho viu a figura do Jairinho. Até então ele não conhecia, nem o Jairinho, nem o Henri. E quando o Jairinho chegou, o Henri, a primeira coisa, o Henri parou de brincar, olhou para o Jairinho e falou assim, quem é esse, mamãe? Aí eu não sabia o que falar, porque ele não era meu namorado, né? Ele era uma pessoa que eu estava conhecendo. Eu não queria apresentar outras pessoas para o meu filho, até porque meu filho só tinha conhecido o pai. E eu, naquela, não sabia o que fazer, eu falei assim, ele é o médico da mamãe. Aí ele falou assim, o médico da mamãe. Eu falei, sim, esse é o médico da mamãe. Aí ele falou assim, eu posso dar um abraço apertado no médico da mamãe? Eu falei assim, pode. Eu não queria falar o nome dele, né? Ele foi, abraçou. Nessa época, a gente gostava muito de ver Frozen, que era um desenho favorito do Henri, que tinha o Olaf, que dava abraço apertado e quentinho. Então, a gente sempre brincava com isso, né? Do abraço apertado, do abraço quentinho. E ele sentou no colo do Jairinho, e eles brincaram ali de mágica, de tirar moeda do ouvido, de desenhar cachorro no guardanapo, de brincar com os... Eu tinha comprado um monte de hambúrguer que fazia massinha, eles começaram a montar os hambúrgueres, e eu fiquei assim abobada, porque meu filho não conhecia outra figura masculina, a não ser a do Leniel, e ele aceitou, e o Jairinho também foi recíproco, né, em aceitá-lo também. E foi um dia, assim, um encontro maravilhoso, ótimo. O Jairinho muito educado, tratou meu filho muito bem, meu filho também foi super receptivo a ele. E dali ele foi embora, continuar a campanha eleitoral dele, ele só passou para ficar um pouco com a gente. E meu filho começou a falar dele o tempo inteiro em casa. Mamãe, quando que o seu médico vai vir aqui? Seu médico vai me levar para o shopping? Que ele disse que vai me levar para o parquinho. Ele disse que vai me levar na pizzaria. Aí eu falei, vai, vai. E ele começou a falar muito, começou a falar muito. Aí, Leniel pegou o Henri no final de semana. Ele não queria, na época, o Leniel estava alugando o apartamento dele do Recreio no Airbnb. Então, ele ficava os finais de semana ou no apartamento da Musema, lá no Itaiangá, ou ele ia para hotel. E aí eu sugeri que o Leniel ficasse com o Henri lá em casa, porque não tinha para onde ele ir naquela época. O Leniel foi. E ele começou a falar do médico da mamãe para o pai dele. Ele falou, mas quem é esse médico? Como é? Qual o nome desse médico? E aí o Leniel começou a me perguntar. E eu estava com vergonha de falar para ele que eu já estava conhecendo outra pessoa. Mesmo ele tendo visto o amor no telefone, eu tinha vergonha, porque a gente ficou 10 anos casados juntos, né? E eu falei assim, é o meu obstetra. Falei para o Leniel, falei assim, não, é o meu obstetra. Aí ele falou assim, tá, é porque o Henri não para de falar no médico da mamãe, que gostou muito do médico da mamãe, que ele é uma pessoa muito boa, que levou ele no bar que brincou, de massinha. E eu falei assim, pois é. Aí eu falei assim, bom, temos um problema, porque o Henri não vai parar de falar dele. O Henri sempre fala. E aí ele começou a pegar o Henri aos finais de semana, levou um final de semana para a casa da tia Anaílza, que mora em Caxias. Depois levou um outro final de semana na casa da mãe dele, que mora em São João de Meriti. E assim ele foi indo. Ele sempre ia para uma casa onde tinha crianças, porque o Henri era muito colado na minha família, muito colado com a minha mãe e com o meu pai, na casa onde ele viveu e nasceu, que era a casa de Bangu, onde a Olívia estava, onde a gente tinha uma casa de brinquedo. E, aos poucos, eu fui pegando os brinquedos, nossas roupas do apartamento do Recreio, levando para Bangu. E eu pedi que o Leniel tirasse as coisas dele de Bangu, que era apenas, acho que alguns sapatos, porque a maioria das roupas já estavam no Recreio, foram alguns sapatos, algumas roupas e a caixa de documentos que eu organizava. Então, eu tirei os meus documentos, ele tirou os documentos dele e levou. E aí, Jairinho ganhou a eleição, e nós começamos a namorar.
em outubro. E ele começou a frequentar a minha casa e via o Henri com mais frequência, sempre levava brinquedo para o Henri, aí levou o Batman, levou Coringa, levou Lego, levava chocolate, se ele ia em uma lanchonete, ele levava lanche. Henri amava coxinha de frango, ele mandou entregar 5 caixas de 100, foram 500 coxinhas de frango para o Henri, que queria comer 1 ou 2. Então, assim, muito exagerado, uma coisa assim, exacerbada, né? E a gente começou a namorar, sendo que Jairinho era muito controlador, né? E isso ele também falava que ele era nos outros relacionamentos dele. Em casa também ele se comportava dessa forma, quando eu tive a oportunidade de conhecer a família dele. Não sei, de repente, se foi pela criação, que ele foi criado por um coronel da polícia, mas eu conheço outras pessoas também que foram criadas por policiais, coronéis, que não são da mesma forma que a família dele é. Então, acho que também não justifica, mas também não sei se foi a criação dele. Então, o Jairinho começou a levar muitos presentes, querendo agradar muito meu filho, que ele via que, agradando meu filho, ele me agradava. E eu tive um primeiro contato com uma ex-namorada dele, nessa época, que eu postei uma foto dele no meu Instagram, uma foto de lado, uma foto onde só aparecia metade do rosto dele. Dele quem? Do Jairinho. E a ex-namorada dele, que era Débora, que foi amante dele 6 anos durante o relacionamento dele com a ex-companheira Ana Carolina, ela me mandou uma mensagem dizendo que eu estava ficando com o namorado dela. Eu falei, bom, acho que você está confundindo, eu acho que eu não estou ficando com o namorado de ninguém. A pessoa com quem eu estou foi casado, se divorciou no ano passado. Ela, não, ele é meu namorado. Eu falei assim, bom, então eu vou fazer o seguinte com você, vou te dar o meu telefone e você vai me ligar e a gente vai conversar a respeito. Aí ela me ligou. E, realmente, ela estava com o Jairinho. Eles tinham um caso, alguma coisa. E ela começou a me mandar print das conversas que eles tinham, fotos de muito antes, né, de uma coisa bem antiga, e acho que era de 6 anos atrás, que ela realmente era namorada dele. Aí eu falei assim, bom, como eu estou com ele agora, eu conheci ele agora, eu vou me abster, vou sair de cena e você continua com o seu namorado. Até porque eu não gosto dele assim como você gosta, deve gostar dele. Aí ela, então tá bom. Eu falei, vamos fazer o seguinte, vou chamar o Jairinho aqui em casa, vou entrar dentro do carro, vou fazer uma ligação para você de vídeo e nós 3 vamos nos falar ao vivo e ao mesmo tempo. E a gente tira essa dúvida no ar e a gente encerra o assunto. Ela falou, tá bom. Quando o Jairinho chegou em casa, peguei o telefone, liguei para ela de vídeo e ela começou a falar, você está com a Monique, você está me traindo? Aí ele falou assim, não, eu nunca namorei você. Ele começou a desmentir ela na minha frente. Eu nunca namorei você, você é uma pobre coitada, você só quer dinheiro, você só quer me extorquir, eu tenho pena de você. Começou a colocar ela abaixo do que eu tinha visto das mensagens que ele passava para ela. Então, ali eu já vi que ele era uma pessoa assim, meio, né, mulherengo, já vi que ele era uma pessoa que mentia. A senhora teve acesso a mensagens dele para ela ou sua foto? Sim, ela me mandou. Mensagens? Ela me mandava os prints das conversas deles 2. Ele dizendo que a amava, ela dizendo que o amava, marcando encontros, fotos, tudo. Ela me mandou tudo. Ela só não me contou a parte que ele tinha feito maldade ao filho dela. Isso ela não me contou, que foi quando, depois de que eu vim presa, que eu soube que ele tinha quebrado o fêmur da criança, que foi o filho dela. E ela também não me contou que ela sofria violência dele também, e que ele a dopava também. Isso tudo ela não tinha me contado. Ela só falou que era namorada dele. E ela estava insistindo no namoro. Eu falei para ele, bom, por mim eu saio de cena, não faço a menor questão de ficar. E ele falou que não, que era tudo mentira dela, que ele não queria ficar com ela, que ele queria ficar comigo. Aí ele falou assim, Monique, então, olha só, já que a gente vai ficar junto, aí eu falei, não, então tá bom, vamos ficar junto desde que você fique só comigo. Ok.
Falei, estou te apresentando meu filho, você vai conhecer a minha família, eu já conheço a sua família, vou conhecer os seus filhos, então tem que ser um relacionamento que seja para dar certo, porque eu não quero um relacionamento que vá dar errado. Assim como ele, que ele disse que era pai de 3 filhos, que já tinha vindo de um relacionamento extenso, problemático, e que ele também estava disposto a acertar. Então, nós começamos a namorar. E ele falou assim, Monique, olha só, você tem que ter só alguns requisitos, algumas coisas que uma mulher de uma pessoa politicamente exposta tem que ter. Vá no link que está aqui na descrição e acesse a reflexão na íntegra. Não se esqueça de dar o like nesse trechinho de vídeo, compartilhá-lo e se inscrever neste canal, apertar o sininho para você receber as notificações. Muito obrigado.